em 13 de julho de 1930, Arthur Conan Doyle fez uma aparição no Royal Albert Hall em Londres, no meio do seu próprio memorial, apenas 6 dias após a sua morte. Ninguém o viu, mas a médium Estelle Roberts garantiu que o Doyle cumpriu a sua promessa no leito de morte, de que ele voltaria para entregar a prova de que falar com os mortos é realmente possível. Em vida, o criador de Sherlock Holmes era o defensor mais conhecido do espiritualismo, a disciplina de falar com os mortos. Doyle acreditava não apenas na clarividência, mas na telepatia, na telecinesia e até em fadas. Ao longo das décadas de 1920, os livros e palestras de Doyle ajudaram a fortalecer a credibilidade do espiritualismo, mas as raízes do movimento foram plantadas décadas antes em uma pequena cabana no vilarejo de Hydesville, Nova York, a casa de Margaret e John Fox e de suas filhas Maggie, de 14 anos, e Kate, de 11 anos. Podemos dizer que março de 1848 foi um mês bem preocupante para os Fox, porque durante todo o mês eles foram atormentados com baques e estalos altos o suficiente para acordá-los durante a madrugada. No dia 31 de março, John e Margaret estavam exaustos, então eles colocaram as meninas na cama mais cedo para poderem recuperar o sono perdido e acalmar os nervos de toda a família. Mas assim que Maggie e Kate deslizaram para debaixo dos lençóis, os ruídos começaram a reverberar pela cabana. Do assoalho, teto, estrados e batente das portas vieram batidas mais altas e mais frenéticas que nunca. Parecia que para onde quer que as meninas fossem na cabana, esses sons misteriosos as seguiam, como se elas estivessem sendo perseguidas por uma força invisível. Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos ao especial de Halloween do Clube. Não se esqueça de que durante esse mês de outubro nós lançaremos conteúdos diários. Então, para você não ficar de fora disso e não perder nada que a gente lançar aqui, confere, por favor, se você está inscrito, se o sininho está ativado e saiba que todo dia você pode passar aqui que vai ter coisa nova. Bora começar a sessão. A supersticiosa senhora Fox estava convencida de que sua casa estava mal assombrada. Em contraste, seu marido John zombava da esposa e insistia que os barulhos deveriam estar vindo de alguma placa solta ou alguma veneziana que sacudia com os ventos noturnos. Vendo o desespero da mãe naquela noite de 31 de março, Meg olhou para a escuridão corajosamente e se dirigiu ao fantasma dizendo: Senhor pé rachado, faça o que eu faço. E quando ela batia palmas ou estalava os dedos, ouvia-se uma batida. Meg então bateu palmas 4 vezes e ordenou que o fantasma batesse de volta. E 4 batidas se seguiram. E quando ela parava, as batidas também paravam. A Kate até tentou oferecer uma explicação para a mãe de onde poderia estar vindo aqueles sons. Ela disse que provavelmente teria alguém tentando pregar uma peça neles, já que no outro dia seria 1º de abril. Mas a senhora Fox se recusou a acreditar que tudo aquilo seria brincadeira. Ela acreditava que o fantasma era real e mesmo apavorada, ela decidiu testá-lo sozinha. Ela então pediu ao espírito para reproduzir em batidas as idades de todos os seus filhos. E assim o espírito fez, para os 7 filhos. Até que em um breve momento de silêncio, a senhora Fox ouviu mais 3 batidas. E ela entendeu que o espírito se referia a seu filho que tinha morrido alguns anos atrás com apenas 3 anos de idade. A Margaret então seguiu fazendo perguntas e pedidos. Se era um espírito e não uma pessoa que falava com ela, então era para dar 2 batidas. E as batidas foram dadas. Depois ela perguntou ao espírito se ele tinha sido morto naquela casa. E novamente ela recebeu a confirmação através das batidas. E seguindo esse método, a senhora Fox descobriu que aquele espírito desencarnado tinha uma identidade terrena. Um vendedor de 31 anos que foi assassinado pela quantia de $500 e depois enterrado sob a casa dos Fox por um inquilino anterior. Ele então perguntou ao espírito se ele confirmaria toda a história se ela chamasse os vizinhos para verem o que estava acontecendo. E novamente o espírito deu 2 batidas confirmando. Naquela noite, o quarto dos Fox ficou lotado de pessoas boquiabertas enquanto os sons de rachaduras ecoavam ao redor delas. William Dussler, um vizinho da família, falou em voz alta no ar. Ele fazia perguntas e recebia as respostas através das batidas, que ele denominou como rap. E foi dessa forma que o espírito confirmou toda a história para os vizinhos. Na época, ninguém que estava presente na cabana dos Fox tinha ideia de quem poderia ser essa vítima. Um filho mais velho dos Fox, o David, até teve a ideia de percorrer as letras do alfabeto para ver se o espírito ia mostrando a eles as letras, mas acabou que ninguém o fez. E sim, eis aqui a ideia rudimentar do tabuleiro de Ouija e dos jogos de compasso e do copo.
O tabuleiro de Ouija foi criado a partir dessa experiência. Os moradores da vizinhança começaram a ter lembranças de que realmente um vendedor teria passado por ali alguns anos antes, mas ninguém sabia falar nada com exatidão. E existem relatos de que em um verão, alguns anos depois, David estava escavando embaixo da casa quando encontrou uma ossada e uma dentição humana. Rapidamente, contos fabulosos foram criados sobre isso, e memórias que antes não tinham precisão se solidificaram e se transformaram em uma alternativa atraente para reforçar a história da família. Em muitas partes do mundo, a primavera e o verão de 1848 foram momentos importantes. Estavam acontecendo revoluções por toda a Europa Ocidental. A guerra entre os Estados Unidos e o México finalmente tinha chegado ao fim. A corrida do ouro estava em andamento na Califórnia, juntamente com o genocídio dos nativos. Mas, na zona rural de Nova York, as coisas não estavam tão agitadas assim, porque em poucas semanas a história da assombração de Hydesville se alastrou por todo o estado. Leah Fish, que era a filha mais velha dos Fox, era uma mulher divorciada e professora de música na cidade vizinha de Rochester. E foi durante uma das suas aulas que ela ouviu essa história pela primeira vez. Um dos seus alunos leu em voz alta a reportagem sobre o caso que tinha saído no jornal. E quando a Leah ouviu os nomes, ela percebeu que se tratava da sua família. Rapidamente, ela fez as malas e viajou para a casa da mãe. Mas ao chegar lá, toda a família Fox já tinha saído da cabana. Eles tinham se mudado para a casa do filho David, que ficava em um vilarejo vizinho, porque eles estavam escapando da multidão de moradores que iam até lá para presenciar as meninas que falavam com os espíritos. A partir daí, as sequências dos acontecimentos são contestadas, mas fica bastante claro de que a Leah, cujo mundanismo era proporcional à ingenuidade de seus pais, rapidamente matou essa charada. E foi então que a Meg e a Kate admitiram à irmã mais velha que tinham se aperfeiçoado na arte de estalar os dedos dos pés sem fazer nenhum movimento perceptível. E quando esse estalar de dedos era realizado perto de uma superfície de madeira, o som era automaticamente amplificado. A Leah deveria ter ficado furiosa com as irmãs, mas não. Ela percebeu rapidamente que as suas irmãs mais novas tinham nas juntas dos pés o potencial de mudar a sorte da família Fox para sempre. Com o espírito empreendedor, a Leah voltou para Rochester e levou as irmãs para morar com ela, onde, por $1 por pessoa, as pessoas podiam participar de sessões com a Meg e com a Kate. E o sucesso foi instantâneo. A fama das irmãs Fox como médium espiritualistas se alastrou tão rapidamente que elas logo estavam se apresentando em cinemas lotados de Nova York, Nova Inglaterra e outros estados. E esse momento marcou mudanças significativas nas atitudes populares em relação ao paranormal. Porque se apenas 200 anos antes, duas adolescentes alegassem que poderiam conversar com os mortos, muito provavelmente elas teriam sido queimadas vivas em uma fogueira como bruxas na Inquisição, ou teriam sido exorcizadas. Mas em meados do século XIX, elas se tornaram celebridades de show business. A maioria das pessoas que vinham vê-las ficavam felizes e realmente acreditavam nos poderes mediúnicos das irmãs Fox. Mas nem tudo eram flores. A Meg, em particular, constantemente sofria abusos e agressões por parte daquelas pessoas que a consideravam uma fraude e uma herege. Em Troy, Nova York, ela sofreu uma tentativa de sequestro por 4 homens que ficaram ofendidos após ver o show das irmãs. Tanto para Meg quanto para Kate, que eram apenas crianças que tinham criado tudo aquilo para sair das suas rotinas monótonas do interior, tudo aquilo que estava acontecendo era demais, no bom e no mau sentido. E em novembro de 1849, elas tentaram interromper todo esse teatro e soletraram: agora vamos nos despedir de vocês com as solas dos pés em uma sessão. Por 2 semanas os espíritos permaneceram em silêncio, mas eles voltaram a aparecer, e essa reaparição foi a prova da crença inabalável de Leah de que o show deveria continuar. E ela tinha uma habilidade formidável em continuar isso com sucesso. Mas mesmo que em 1849 se as irmãs tivessem parado, o rolo compressor que elas tinham colocado em movimento não seria desacelerado. Porque em 1850 o rap já tinha se tornado uma mania em todo o país. Naquele mês de outubro, o New Haven Journal relatou que havia 40 famílias no interior de Nova York que afirmavam ter os mesmos dons das irmãs Fox, e centenas mais da Virgínia até Ohio. Em 1851, um jornalista da Spiritual World registrou mais de 100 médiums só na cidade de Nova York. E podemos dizer que das irmãs Fox, o fenômeno do espiritualismo emergiu não como uma prática maligna, mas como uma maneira muito empolgante de se reconciliar com os mistérios da alma.
e com as realidades de uma nação complexa e em rápida industrialização. O espiritualismo, recentemente respeitável, tinha entre seus seguidores Thomas Edison e muitos defensores dos direitos das mulheres e dos negros em Rochester. Isso era bastante surpreendente, porque a maior parte dos adeptos tinha formação científica. Mas as pessoas da ciência terem sido cativadas pelo espiritualismo não é algo tão surpreendente assim, quanto fica parecendo à primeira vista. A América de George Washington e Thomas Jefferson estava ficando para trás, e o cenário agora era outro. As ferrovias e o telégrafo estavam abrindo o país, a produção e a imigração em massa estavam transformando as cidades, e as teorias de Darwin estavam questionando os preceitos mais básicos da vida e da morte. Quer dizer, a ciência estava desafiando todas as velhas garantias, todas as velhas certezas do mundo. E o espiritualismo oferecia uma forma de se apegar a algo superior, sem questionar a ciência e o pensamento racional, como o cristianismo sempre fez. Os espiritualistas acreditavam estar na vanguarda e queriam usar métodos científicos para provar a existência de Deus e a vida após a morte. E naquele momento, as próprias invenções da ciência pareciam mágicas aos olhos da população comum. Afinal de contas, as novas máquinas telegráficas permitiam que pessoas de Nova York se comunicassem com alguém do outro lado do país ou do outro canto do mundo. Mas apesar da ampla adesão, nos primeiros 4 anos de fama das irmãs Fox, havia muitos questionamentos e até amplas evidências de que o rap não passava de uma fraude. Então, enquanto elas estavam em uma apresentação em Buffalo... Eu entendi, eu fiquei imaginando uma apresentação de em cima de um búfalo. Almofadas foram colocadas entre o pé das meninas e o assoalho de madeira, e nada além do som do silêncio tenso encheu o ar naquela noite. Mas a Lia, esperta como era, lançou logo a sua defesa, que ela viria a usar muitas vezes depois. Ela dizia que, na verdade, os espíritos não estavam aparecendo por conta da carga negativa dos céticos, e que essas pessoas estavam poluindo o canal das meninas com os espíritos, e que apenas as pessoas de coração puro e que acreditassem sem questionar seriam capazes de testemunhar os poderes das irmãs. E esse era um argumento que funcionava perfeitamente entre os adeptos. O espiritualismo rapidamente se espalhou pela Grã-Bretanha e foi, sem dúvida, o primeiro produto de exportação cultural saindo da colônia conquistar os ingleses. E a Kate desempenhou um papel significativo nisso, que os espíritos não apareciam mais apenas através do rap, mas também em suas formas físicas. Não está muito claro como que ela conseguia fazer isso, mas há relatos de que as aparições aconteciam sob uma estranha luz psíquica durante as sessões. Os britânicos estavam tão encantados pelas irmãs Fox quanto os estadunidenses, e ali, em particular, capitalizou bastante em cima dessa fama transatlântica. A vida dela mudou completamente. Antes dos acontecimentos de Hydesville, ela era bastante prejudicada. Ela era uma mulher mais velha, com uma filha, divorciada, passando por situações financeiras ruins e com todas as restrições sociais possíveis pelo fato dela ser uma mulher no século XIX. Ela mudou completamente a indústria do entretenimento norte-americano. E enquanto na sociedade tradicional as mulheres não tinham vez, no campo da mediunidade espiritual que ela ajudou a criar, as mulheres dominavam. Ela adquiriu riqueza, influência social e teve oportunidades que nunca seriam concedidas a alguém da sua origem. E nas décadas seguintes, ela se tornou uma venerável senhora da sociedade e esposa de um banqueiro de Wall Street. Mas naquele ponto, o espiritualismo já estava tão popular e disseminado que ela não sentiu a necessidade de se afastar do movimento, mesmo com a sua ascensão social. Em contraponto, para Meg, que foi a irmã sobre a qual o maior fardo foi colocado, desde o início ficou perturbada e carregava a culpa por ter enganado a sua família. E apesar de todo o seu sucesso, o fenômeno do rap inventado por ela a trouxe mais dor de cabeça do que felicidade. E a Meg sempre esperou por uma oportunidade para poder se afastar disso. Em 1852, aos 17 anos, ela conheceu um famoso explorador do Ártico, o Kane, e os dois tiveram um lindo romance. Ele prometeu que um dia se casaria com a Meg, e por muito tempo ela se apegou a essa ideia. Afinal, essa seria a oportunidade de sair dessa vida que ela não queria ter. Mas a família do rapaz, que pertencia ao mais nobre e snob escalão da sociedade da Filadélfia, considerava Meg uma fornecedora de heresia e uma profana do interior. Mas mesmo assim,
Antes de uma das expedições que o Kane faria ao exterior, os dois se comprometeram em uma cerimônia com troca de alianças. E ele prometeu que na volta da sua viagem, o casal teria um casamento reconhecido por Deus e pela lei. Mas esse dia nunca chegou. Kane adoeceu gravemente durante a sua viagem e faleceu em Cuba com apenas 36 anos. E as coisas não pararam de piorar para Meg. Os pais do Kane a proibiram de comparecer ao funeral e se recusaram a reconhecê-la como esposa e viúva do filho, e rejeitaram assim a reivindicação da Meg na propriedade do Kane. Ela tentou não deixar essa história por isso mesmo, e retalhou a família publicando The Love Life of Dr. Kane, um livro com todas as cartas de amor que o Kane escrevia para ela. Mas o livro não surtiu nenhum efeito prático, e depois disso, a Meg passou a fazer o uso excessivo de álcool, e ela passou toda a sua vida sofrendo com alcoolismo, até que em 1888, 40 anos após todos os acontecimentos na cabana de Hydesville, Meg se recompôs o suficiente para fazer uma confissão pública. Naquele momento, já havia milhões de espiritualistas confirmados por todo o mundo, incluindo Doyle, que tinha publicado Sherlock Holmes naquele mesmo ano. E a Meg não conseguia acreditar como tudo aquilo tinha fugido tanto do seu controle. A sua confissão na Academia de Música de Nova York foi intensa e emocional. Ela fez uma demonstração completa de como ela e sua irmã realizavam o truque. A Kate, que essa altura já era viúva e também estava sofrendo de problemas com álcool, estava na plateia e ela confirmava tudo o que a irmã dizia. Já a Lia quis descredibilizar todo o relato da Meg. Ela disse que as duas só estavam buscando a atenção devassa, que tinham colocado seus desejos materiais imundos na frente da verdade e da retidão. O fato da Meg ter recebido $1.500 pela demonstração sempre foi usado pelos defensores do espiritualismo como uma prova bastante contundente, inclusive, de que ela estaria mentindo descaradamente naquela noite, que ela estava pensando apenas no cheque que manteria o seu vício. E os adeptos têm até certa razão para pensar isso, porque logo depois que terminou a apresentação, a Meg fez uma retratação retirando tudo que tinha dito. Mas se a gente parar para pensar mais um pouquinho, essa retratação dela pode ter um outro motivo. Ela pode ter percebido que estava se privando da sua única fonte de renda e por isso decidiu voltar atrás. A Meg morreu na miséria em 1895, dependendo da ajuda de amigos e vizinhos para se sustentar. E isso é realmente uma pena, porque querendo ou não, ela havia sido, de uma forma bastante curiosa, uma pioneira acidental. 20 anos antes das mulheres ganharem uma nova posição dentro da cultura popular americana, ela e suas irmãs trilharam um longo caminho pelo qual milhares de mulheres seguiram, ganhando independência financeira, posição social, além de uma válvula de escape para seus talentos, personalidades e ambições. Mas apesar do seu pioneirismo, a Meg não conseguia sentir orgulho de tudo aquilo que tinha realizado. Até o seu último dia, Meg se sentiu desonrada e envergonhada pelo seu envolvimento na criação do espiritualismo. E pior, por sua dependência dele. A sua morte pouco teve impacto na comunidade espiritualista. Não houve uma sessão espírita para ela, como haveria para muitos outros, e não houve nenhum médium para receber a sua mensagem do outro lado. Se é possível os mortos nos alcançarem no além-túmulo, a Meg decidiu não fazê-lo. E mesmo contra a sua vontade, o movimento que ela criou se alastrou por todo o Ocidente, criando posteriormente também o espiritismo. Tchau!